Oi para vocês. Esta aula de história do sexto ano tem aqui o objetivo de ser revista várias vezes para desenvolvimento e também memorização das informações. Nós hoje estudamos sobre a civilização Inca. E essa civilização Inca faz parte de outros povos que nós estamos estudando. São os pré-colombianos, os habitantes da América. Então, os Incas, eles formaram um grande império. De que forma? Por conquistar vários povos que habitavam na região do qual eles também habitavam. Eles habitavam a região da Cordilheira dos Andes, aí por volta do século 13, 1300 anos depois de Cristo. E eles passaram então a dominar esses povos, e foi a forma que eles conseguiram um grande domínio e formaram então um império. Eles eram divididos, a sociedade era dividida em classe, era dividida em 3 classes. Tinha um imperador e os que ocupavam cargo político, assim como o nosso governador hoje, ele também tem os seus auxiliares que tem alto cargo político como seus ministros. A classe intermediária era formada pelos artesãos, comerciantes, e a base da pirâmide era agricultores e pessoas menos favorecidas. Outra questão, esse povo eles tiveram um bom desenvolvimento na área do conhecimento. Eles desenvolveram aí na área da medicina, astronomia, matemática, meteorologia, engenharia, metalurgia, que trabalha com metal, e tecelagem. Então, isso é bastante admirável, porque esse povo pré-colombiano, eles viviam isolados do mundo. Ninguém tinha contato com eles. Os primeiros a ter contato foram os europeus, que foi principalmente Colombo. E, no entanto, apesar de ser isolado do mundo, eles tinham desenvolvido um conhecimento técnico-científico dessa proporção. Então, isso é admirável. A religião deles é politeísta, significa que eles adoravam vários deuses, como o deus do sol, a deusa da lua, criador do céu e da terra, a deusa da fertilidade, da agricultura, a deusa do milho, o deus da maldade e o deus do amor. Então eles construíram vários, utilizando aí sua arte de engenharia, belos templos em que eles podiam fazer as suas cerimônias religiosas para a adoração desses deuses. Então, na página seguinte, mostra aqui algumas cidades que os incas eles construíram. Algumas, as principais. Por exemplo, aqui a cidade de Machu Picchu. A língua deles lá, que é difícil para a gente falar. Então, essa cidade aqui é a única que está sendo preservada até os nossos dias. Dá uma olhada na primeira gravura aí dessa cidade, na página 318. Então, que ao vocês estudarem ela, vocês vão perceber que ela está dividida em 2 etapas, ou 2 áreas. A área urbana e a área rural. Tá? Então, quando vocês vão perceber aqui que a zona urbana, vocês vão ver o conhecimento tecnológico na construção dessa cidade. E também a zona rural,
vocês vão perceber a forma que já tem um desenho na página 319, a técnica envolvida para a construção dessa área urbana, aliás, rural, onde é desenvolvida a prática ou cultivo de alimentação. Por ser por ser realmente uma montanha, que eles moravam na montanha, na Cordilheira dos Andes, veja aí a gravura, como eles usaram técnicas para a construção, né? Assim em forma de escadaria, para evitar as enxurradas, as chuvas. Tá? Hoje, nós não temos esse tipo de técnica, porque não precisamos, nós temos terras abundantes. Mas existem montanhas. Por que as montanhas, o que segura a água que cai nas montanhas? São a vegetação nativa. E aqui não. É a forma de terraço que eles construíram. Tá? Também eles usaram técnica para construir as suas próprias casas, porque aí na Cordilheira dos Andes é muito frio por causa da altitude. Então, conforme vocês podem ver aí, eles construíram uma casa que tem o telhado bastante inclinado e as paredes também, que acumula calor do sol durante o dia, para que eles pudessem ficar mais aquecidos durante a noite. Aqui tem algumas questões. Por exemplo, você vai estar fazendo para mandar essas questões pelo WhatsApp, respondendo essas questões. Qual a diferença dos incas com os povos nativos brasileiros na questão da ciência técnica? Tá? Então analisa, que nós estudamos sobre todos os povos pré-colombianos. Então qual é a diferença dos incas, a diferença com os nativos brasileiros, nós chamamos de índio, na questão das ciências técnicas, tá? Que os incas desenvolveram. E uma segunda questão, onde os incas aplicaram alguns dos seus conhecimentos técnicos. Tá? Aonde? Tentam dar uma olhada no conteúdo e nas gravuras, e vocês vão então citar exemplos onde foi aplicado esse conhecimento que eles desenvolveram, tá certo? A gente aguarda a resposta das questões. E, por fim, vocês façam essa atividade aí para casa, da página 320, 321. São atividades para casa, 321, 323 e 324. Por que essas atividades vocês vão estar fazendo em casa para ser corrigido posteriormente? É porque nós já fechamos o capítulo. Tá? Vamos então também fechar as atividades e aguardar aí o segundo módulo, tá ok? Bom trabalho para vocês!